Fala, redimidos, tudo na paz de Deus, que o Senhor Jesus esteja em todos os seus caminhos. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações em nome de Jesus e compartilhe. Tá bom, meus amados? Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês do livro de Gênesis, capítulo número 39. Tá bom? Lá está dizendo que chega, ao Egito José. Quando seus irmãos vendem José, para os ismaelitas, e um homem chamado Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, ele compra dos ismaelitas o direito de posse do José, porque José foi vendido como escravo pelos irmãos, tá certo? E logo no início desse capítulo você vai ver que José foi um homem próspero na casa de Potifar. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E por o Senhor estar na casa de José, ele começou a se destacar com confiança em Potifar, com confiança de todos os servos de Potifar, tá certo? Confiança até mesmo da esposa de Potifar, tá? E se você for continuando no versículo de número 3, 4, então você vê que José a todo momento estava fazendo o que o Senhor ordenava ele a fazer. E o Senhor fazia ele prosperar e prosperava Potifar também. E José achou graça em seus olhos e servia Potifar com muito orgulho. Meus irmãos, vamos começar aqui primeiro. Para você ser um grande homem de Deus, tá? Eu quero te dizer o seguinte: para você ser um grande homem de Deus, você tem que servir alguém. Essa é a primeira lição que nós vamos tirar aqui. Então, para ser um grande homem de Deus, nós temos que servir a alguém, tá? Vamos servir a um irmão, vamos servir a esposa, vamos servir a um pai, uma mãe, tá certo? Vamos ser filhos maduros, aqueles que servem, ao Senhor, tá bom? Então José, com toda a sua inteligência e sabedoria, foi ganhando pontos com Potifar, confiança com Potifar, certo? E o que acontece quando você se destaca? Você é um homem de Deus, se destaca, ou uma mulher de Deus se destaca, e mesmo não estando na palavra, quando você começa a se destacar, aí vem o inimigo se levantar contra você, tá bom? Potifar deixou tudo na mão de José. Olha a confiança que esse homem tinha. Potifar era um homem rico, tá? Deixou tudo na mão de José. E o inimigo se levanta contra José através da esposa de Potifar. A esposa de Potifar, um espírito maligno entra na esposa dela, que é o espírito do adultério, tá bom? E a todo momento, do versículo 5 até o versículo, de número 18, tá? Até o versículo número 19, me perdoem, tá bom? A mulher de Potifar tenta conhecer a ele. Ela quer ter um relacionamento com José, um relacionamento extraconjugal, tá? E José sabia que aquilo não era certo. E ele não temia Potifar, mas ele temia o que Deus poderia fazer com ele, tá certo? Porque deixaria de ter a unção, de Deus na vida de José. Então José a todo momento nos ensina uma grande lição, que ele nos ensina a fugir do pecado. Não vá combater o pecado. Fuja do pecado. Não permita que Satanás converse com você através de alguém que esteja em pecado, tá? Fuja do pecado. Não deixe que Satanás envergonhe você, meu irmão, minha irmã, tá? Não permita com que ele entre e faça com que você adultere, minta, tá? Que você esconda, que você tenha segredos, tá certo? José e a esposa de Potifar seriam adúlteros perante Deus, e José sabia disso. Então José, lá pelo versículo de número então, meus amados, lá no versículo de número 13, José, ela tenta uma última vez com que José adultere com ela. E José é um homem muito esperto,
né, deixa as suas túnicas para trás e foge dela, porque ela agarra a roupa de José, tentando forçá-lo a sair com ela, forçar a ele adulterar, tá certo? Mas José, o homem esperto, foge do pecado, tá certo, meus amados? E ela começa a gritar em alta voz, por se sentir humilhada por José. Então ela trama contra José. Ela faz uma trama contra José, ela mente quando inventa uma história para todos os homens, né, os outros servos, para o esposo dela, que era Potifar. Tá? E Potifar, quando descobre a história, se ira contra José e o leva para o cárcere. Tá? E lá no cárcere, Deus ainda era com José, porque, meus amados, o justo não se justifica, certo? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos 1:5. Então José era um homem justo. José era um homem que temia Deus e guardava seus mandamentos. José sabia que os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. E por sua justiça Deus era com José. Meus amados, na continuação, né, dos nossos versículos, tá bom? Vocês vão ver que José é entregue ao carcereiro, lá nos cárceres, e que o carcereiro mor vê um homem diferente em José, e logo o coloca como gerente dos cárceres. José acaba interpretando sonhos, né, e os sonhos que são interpretados são realizados realmente, certo? E isso dá uma grande credibilidade para José. Percebam que até na luta, né, de José, Deus era com ele. Então José sofreu injúria, sofreu mentiras, foi preso e Deus era com José. Tá certo, meus amados? Espero que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, tá certo? Pai querido, em nome de Jesus, Deus, fale com o nosso irmão, tá certo? Ensina ele, Senhor meu Deus, que fugir do pecado é melhor do que enfrentar. José era um homem justo aos olhos do Senhor. Queremos ser igual a ele, meu Pai, queremos ser sábios, fugir do pecado e estar com o Senhor a todo momento. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra e amém. Grande abraço, meus queridos, que Deus os abençoe grandemente e bora lá, redimidos. Um abraço, até mais.